Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai começar a estudar uma das polis mais legais que tem da Grécia. Essa é uma das minhas aulas favoritas sobre a Grécia, que é sobre a cidade-estado de Esparta. E a gente vai ver as características que essa cidade dos espartanos tinha. Então vamos lá, vamos começar. Só lembrando que nós estamos estudando um período da história da Grécia que é chamado de período arcaico, né? A gente tem o período homérico, né? Que a gente tem a civilização creto-micênica, a invasão dória, e agora a gente tem o período arcaico. Esse período arcaico, ele é marcado pelo surgimento das polis. A palavra polis em grego significa cidade, e a Grécia estava organizada em cidade-estado, né? Cada cidade era seu próprio governo, seu próprio país. E nós vamos estudar duas cidades-estado, nós vamos estudar duas polis que são as polis mais importantes. A cidade de Esparta, que a gente vai estudar nesse vídeo agora, e a cidade de Atenas, que a gente vai estudar no próximo vídeo. Então vamos lá, vamos começar a estudar a cidade de Esparta. A cidade de Esparta fica na península do Peloponeso e essa cidade tem uma característica como a sua característica principal. A principal característica dos espartanos é a guerra. Cada uma das cidades gregas antigas tinha um deus protetor, né? O deus que era o patrono da cidade. E o deus protetor da cidade de Esparta era Ares, o deus da guerra, e não qualquer tipo de guerra. Tá? Ares é o deus da guerra insana, né? Atena é a deusa da guerra estratégica. Ares é o deus da guerra insana, de você sair com a faquinha na mão e matando todo mundo. Tá? Então, Ares era o deus protetor da cidade de Esparta. E tudo em Esparta girava em torno da guerra. Tudo em Esparta girava em torno da preparação do cidadão espartano para ele se transformar no melhor guerreiro possível. Né? Por exemplo, quando uma criança nascia, eles examinavam essa criança e se ela tivesse algum defeito que impedisse ela de se transformar num bom soldado, eles praticavam a eutanásia. Euthanatos, em grego, significa a boa morte. Ou seja, melhor que essa criança morra do que ela se transforme num soldado fraco. Então eles jogavam essa criança de um precipício para que ela morresse e evitasse de se tornar um soldado fraco em Esparta. Aos 7 anos, os meninos eles eram levados para a escola, né? E essa escola transformava os meninos em guerreiros, né? Era a escola pública daquele tempo e o menino ele tinha que aprender a se transformar num soldado. E um bom soldado sabe suportar fome, dor e frio. Agora, como é que você aprende a suportar fome, dor e frio? Passando fome, dor e frio. Então eles ganhavam como uniforme só um calçãozinho, como esse que o menino aparece vestindo lá. Eles recebiam um pedaço de pão e 2 copos de água por dia. Se eles quisessem mais do que isso, eles tinham que aprender a roubar. Se eles roubassem comida e fossem bem-sucedidos, beleza, o professor deles dava parabéns. Se eles roubassem comida e fossem pegos, eles eram punidos não por estarem roubando, mas por terem sido pegos. Aos 11 anos, eles começavam a aprender a lutar, né? Lutavam uns contra os outros, lutavam contra as pessoas mais velhas, né? E apanhavam muito, né? E depois dos 13 aos 17, eles aprendiam a lutar com armas, formações militares e tal. No final da sua formação, eles tinham uma formatura que era chamada de criptia. A palavra criptia significa vida escondida. Então eles eram largados no meio do mato, pelados, né, só com aquele calçãozinho dele, e eles tinham que sobreviver 30 dias lá no meio do mato, no meio do inverno. Né? E para dificultar as coisas ainda mais, né, eles soltavam escravos armados que tinham como missão perseguir esses meninos para que matassem eles. E se ele morresse? Problema dele, ele era fraco e não merecia estar em Esparta. Então a ideia era que somente os melhores sobrevivessem para que o exército de Esparta fosse feito pelos soldados perfeitos. Tá? Então morte era algo comum desses meninos no meio desse treinamento. E as meninas também elas eram incentivadas a praticarem exercícios físicos, tá? Então as meninas não passavam por todo esse processo, mas as meninas elas eram incentivadas a ficar saradonas, porque como a principal função das mulheres era dar luz aos guerreiros de Esparta, né, as mulheres saradonas iam ter filhos saradinhos, então elas eram incentivadas a fazer exercícios físicos. E
Quando o menino passava por essa criptia, quando ele passava por essa formatura dele, ele se integrava ao exército. E dos 17 aos 30 anos, ele morava no exército, ele morava com os outros soldados lá no exército. Depois dos 30, ele tinha que se casar, ele podia se casar antes, mas aos 30 ele tinha que se casar, mudava para uma casa com a sua esposa, né, mas ele continuava fazendo parte do exército até os 60 anos. Então, o ideal de cidadão que você tem aqui é o cidadão que era o soldado perfeito. Agora, todo mundo passava por isso? Não. A sociedade de Esparta, ela é dividida em 3 grupos diferentes. Tá? O primeiro grupo que você tem é o grupo de cima da pirâmide, que é chamado de Esparciatas, Espartíatas ou Espartanos. Esse grupo é descendente dos dórios, que foi o povo que fundou a cidade de Esparta. E eles eram os únicos que eram considerados cidadãos. Então, o cidadão, aquele que passava por esse agoguê, né, por essa educação espartana, os únicos que passavam por isso, que faziam parte do exército depois, eram esses cidadãos espartanos, esses esparciatas. Eles eram os únicos considerados cidadãos. Abaixo deles, você tem um grupo que é chamado de periecos. Os periecos, eles são descendentes dos povos que não lutaram contra os dórios. Então, quando os dórios invadiram, esses povos eles falaram assim, ó, a gente se rende para vocês, a gente não quer lutar contra vocês que a gente vai perder. Então, por causa disso, esses povos eles mantiveram a sua liberdade, mas eles não eram considerados cidadãos plenos em Esparta. Então, eles não passavam pelo agoguê, eles não participavam da política, eles não participavam do exército, mas eles eram homens livres, mais pobres, um degrau abaixo dos espartanos. E bem embaixo você tem os ilotas. Os ilotas, eles são descendentes dos povos que lutaram contra os dórios e perderam. E como eles perderam, eles acabaram se transformando em escravos. Então esses ilotas, eles são escravos da cidade de Esparta. Então quem é dono dos escravos é a cidade de Esparta. E esses ilotas, eles eram usados como mão de obra. Então eram eles que plantavam, eles que trabalhavam para produzir alimento, eles que também serviam para os meninos treinarem. Então colocavam lá os ilotas para lutarem contra os meninos matarem os ilotas no treinamento deles. Eram esses ilotas que eram soltos, né, na criptia para que eles perseguissem os meninos durante a formatura deles, e muitos deles acabavam morrendo nisso. Então os ilotas, eles eram os escravos da cidade de Esparta. Tá? E a política de Esparta ela tem algumas características. Quais características são essas? Primeira característica, Esparta era governado num sistema de diarquia. A palavra diarquia significa de dois arque poder. Então, a cidade de Esparta tinha 2 reis. Um rei era responsável pelo exército e o outro rei era responsável pela administração da cidade de Esparta. Tá? Então, a cidade de Esparta tinha 2 reis, um governante do exército e outro governante da cidade. Todos os espartanos, periecos e ilotas não, todos os espartanos acima de 30 anos, eles se reuniam numa assembleia chamada de Ápela. E essa Ápela era a assembleia que era responsável por governar a cidade de Esparta. Então, somente os espartanos, entre 30 e 60 anos, faziam parte dessa assembleia. E dessa assembleia eram escolhidos 5 éforos, 5 prefeitos da cidade de Esparta, que faziam parte do eforato. Então, o eforato ele é formado por esses 5 prefeitos que eram escolhidos pela Assembleia da cidade de Esparta para governar a cidade de Esparta. Então, esses éforos eles eram como se fossem prefeitos, administradores que você tinha da cidade de Esparta. Agora, o órgão mais importante de toda a cidade de Esparta era a Gerúsia. A Gerúsia é um conselho de anciãos. 28 homens acima de 60 anos, veteranos do exército, se reuniam para tomar as decisões mais importantes que você tinha na cidade de Esparta. E se a cidade de Esparta é uma cidade militarista, uma cidade voltada para a guerra, a decisão mais importante que existia é: vamos entrar em guerra ou não? E quem tomava essa decisão era a Gerúsia. Tá? Então a Gerúsia era o órgão mais importante que você tinha na cidade de Esparta. E como somente um grupo pequeno de pessoas fazia parte da política, né? Daquela pirâmide, somente a partezinha de cima, os espartanos, os esparciatas, podiam participar dessa vida pública,
nós chamamos o tipo de poder da cidade de Esparta de oligarquia. A palavra oligo, em grego, significa pouco. Arquê significa poder. Então, a palavra oligarquia significa o poder de poucos. Poucos tinham o poder dentro da cidade de Esparta, por isso que o governo da cidade de Esparta era um sistema de oligarquia. Agora, os espartanos, eles tinham três características, né? Três características que marcam a cultura de Esparta. Primeira característica, já falei no vídeo todo, né? Que é o militarismo. Tudo gira em torno da guerra. O cidadão perfeito é o guerreiro perfeito. A decisão mais importante é se nós vamos entrar em guerra ou não. Tudo gira em torno da guerra. O deus protetor deles é o deus da guerra. Então, a cidade de Esparta é uma polis militarista. Segunda característica, xenofobia. Xeno significa fora, phobos, medo. Então, xenofobia, traduzindo literalmente, significa medo do estrangeiro, aversão ao estrangeiro, aversão ao que é diferente. Mas no caso de Esparta, a palavra xenofobia significa que os espartanos se achavam os melhores de todos. Tá? Eles achavam que a cidade de Esparta e os cidadãos espartanos eram o melhor de todo mundo, melhor de todos os exércitos, não tinha exército como o deles, que todos os outros povos eram inferiores aos espartanos. Então essa xenofobia é marcada pela crença de que os espartanos achavam que eles eram melhores do que todos os outros. E uma outra característica muito forte dos espartanos é o laconismo. Laconismo significa falar o mínimo necessário, né? Então um bom soldado, ele não fala bem, não fala muito, ele não questiona. O bom soldado fala sim ou não. Então os espartanos não eram incentivados a falar muito, eles eram incentivados a ser extremamente lacônicos, a falar sim e não questionar muita coisa. E essas são as três principais características que a gente tem da cidade de Esparta. No próximo vídeo a gente vai ver as características de uma cidade completamente diferente, que é a cidade de Atenas. Beleza, pessoal? Abraço!